Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo para fazer um comentário sobre o meu texto Poesia como Ciência do Mundo, que surgiu a partir de uma leitura que eu fiz em 2024 desse livro do Platão que é República, né, que eu fiz essa leitura na íntegra do texto de Platão e que eu li conjuntamente com a Ilíada, com Trabalhos e Dias, a Teogonia do Hesíodo, que é um outro livro que eu também já vinha estudando e lendo. E eu acabei escrevendo um texto em cima do que eu estava entendendo. Só que às vezes tem lá o texto e tá, mas a pessoa sabe falar do que ela escreveu, né? Sem simplesmente ler ou produzir, fazer a leitura daquele texto, explicar de fato as ideias que estão ali, porque quando eu vejo, por exemplo, algumas palestras acadêmicas, onde a pessoa simplesmente ela pega um texto e fica lendo na minha frente, eu me pergunto às vezes, será que essa pessoa saberia falar do assunto que ela está abordando sem ter o papel na mão, lendo, explicando quais são as ideias que ela está desenvolvendo ali? Porque fazer a leitura do texto é uma coisa que eu nem precisaria estar na palestra. A pessoa podia me enviar o PDF e eu mesmo ler e fazer essa leitura, né? Então, eu acredito que um modelo mais ideal de apresentação desse tipo de trabalho, até para a gente poder saber se a pessoa tem algum conteúdo ou substância, ou se ela simplesmente juntou as palavras ali, uma série de referências e dados e informações, mas não sabe muito bem o que eles significam, seria ter um outro modelo de apresentação onde os textos eles são disponibilizados previamente para as pessoas e a pessoa durante os 15 minutos que ela tem da sua fala, ela poder explicar livremente do que ela o conteúdo daquela abordagem, né? Então, assim, é óbvio, até porque esse texto que eu escrevi foi de uma série de ideias que eu já estava discutindo em sala de aula e tudo mais, que eu falei, eu preciso dar uma organizada, escrever, tem muita coisa que ainda tá escrita que eu não passei pro texto, tem uma parte mais, entre aspas, contemporânea que eu quero comentar aqui, que também nem está no texto, né? Então, uma dinâmica um pouco diferente, né? Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia que eu começo, né, a trabalhar é justamente uma tese comum que você vai ter dentro da filosofia, que é essa coisa de que a filosofia ela marca essa passagem do mitos ao logos, no sentido de uma ruptura com o mito e a instituição de uma forma de pensamento que surge a partir da razão e né, não tem uma relação, né, justamente por isso que marca essa ruptura. Você tem essas teses, por exemplo, Frederick Coplestone, Edward Zeller, né, que é um é inglês, o outro é alemão, e também essa tese é muito difundida, né, assim, em manuais, né? A filosofia ela rompe com o mito e ela inaugura uma forma de pensamento científica, racional, que é uma separação e uma oposição. Existe um problema ou um vício dessa leitura que é e isso, se você pegar, por exemplo, a obra do Spencer, que é a Decadência do Ocidente, você vai ter justamente esse tipo de leitura que é por que a gente faz esse tipo de leitura de que a filosofia ela inaugura a forma de pensamento científica, se opõe ao mito, né? Ou seja, é quase uma coisa moderna. E esse tipo de leitura é favorecida por uma coisa que o Spencer comenta, que é a gente julga que a gente tem uma familiaridade muito grande com os gregos, nós, que a gente se chama uma cultura ocidental, que nós não temos. Né? Então, nós não temos esse parentesco tão próximo, essa familiaridade tão próxima com a cultura grega, como a gente julga ter, no sentido de pensar que a física pré-socrática seria, por exemplo, é próxima à física newtoniana, e não tem absolutamente nada a ver essas duas coisas. Tanto que se você pegar a parte do que a gente chama de ciência grega, seria muito mais, por
exemplo, Goethe vai pegar essa ideia, Hegel, inclusive, também, partes da fenomenologia do espírito, vão essas ideias elas vão estar muito mais próximas da biologia, da botânica, de ciências da vida, do que de ciências mecânicas, racionais, matematizadas e tudo mais, até porque eles tinham uma compreensão diferente da matemática em relação disso com a ciência do que nós temos, né? Então não há o Spencer ele comenta uma coisa que é que a gente tem que pensar que a cultura grega ela ela tá pra gente como os incas, os maias, os astecas estão pra gente. Ou seja, é um outro modelo de civilização, de sociedade, que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje, né? Óbvio que tem, tá presente no nosso mundo essas ideias ainda pra gente discutir, mas não é, nós não temos uma familiaridade com o que eles vivenciaram. Então, pensar os gregos é pensar uma cultura inca, é pensar uma cultura asteca, é pensar uma cultura, é, entre aspas, que a gente chamaria de arcaica, sem nenhuma conotação pejorativa, né? Que é bem diferente do que nós temos hoje, né? E aí vamos pensar então essa questão do mito e da filosofia novamente, como que isso foi tirado dessa obra do Platão aqui, que é a República, tá? Então vamos pensar que, primeiro, a República é um pensamento sobre a sociedade. Então, quando a gente está falando de uma sociedade arcaica, que nem eu coloquei aqui, que é a cultura grega, que você ainda não tinha um sistema de regimentos, de leis, você mal tinha uma ideia de Estado constituído, né, como um conjunto jurídico, como um conjunto de corpo de regras e tudo mais, você tinha a religião que tinha essa função de trazer uma regra, e não só uma regra, como um modelo de comportamento que seria socialmente aceito pelas pessoas. E aí você tem justamente é, nesse tipo de sociedade, e o Platão já está numa época posterior, onde você já começa a ter em Atenas um Estado organizado, com um conjunto de leis, com uma burocracia já estabelecida, que antes ainda não havia, que fazia parte então desse mundo mais mítico, que era o mundo da tirania, das aristocracias e tudo mais. Vamos pensar então que quando a gente está falando desse mundo da aristocracia, desse mundo da tirania, prévio à formação de um Estado com um conjunto de regras e leis, você vai ter a religião dando a regra, e obviamente você vai ter a ideia das leis de Zeus, as leis de hospitalidade, por exemplo, lei da hospitalidade de Zeus, né? Ou ideias como a partir do olho de Zeus que tudo observa e que considera certas coisas justas ou injustas, é isso que vai moldar, então vai ser o mito e através da religião que vai moldar um tipo de homem que é desejado, um tipo de conduta ou de comportamento que vai ser aceitável. Então você tinha através da religião um certo modelo de homem. Os homens então eram formados a partir de um processo cultural que passava pela religião. Quando a gente vai para a filosofia platônica, a gente vai ter um processo de revisão dessa religião. Em que sentido? Vamos pensar assim: ah, se criou através dessas fábulas, ou a partir dessas fábulas, se criava um tipo de modelo de homem, de modelo de pessoa que seria formado. Essa é um pouco a ideia de que o indivíduo era formado ou a partir de uma concepção de homem que era oriunda de processos culturais que vinham da tragédia e do mito, certo? Da tragédia e do mito grego, que eram as primeiras instâncias de pensamento ali, né? E de formação do indivíduo, certo? Então, o Platão, o que ele faz ali na República, né? Ele faz um processo de crítica cultural e principalmente o que ele vai pegar o mito e a tragédia, que vai ser o alvo
do revisionismo platônico em cima disso, porque vão pensar que ele estaria pensando assim. E eu comento um pouco isso nessa ideia da maneira como o Platão pensa a própria construção do mito e como que era, por exemplo, a tragédia de Sófocles ou outros, né? Que você tinha justamente uma ideia de uma fabulação, ou ideia de um mito que era construído, sem que eu tivesse antes da história, ou do desenvolvimento da história, um tipo de homem definido que eu queria formar a partir dessa história. Então eu simplesmente desenvolvia a história, ia concatenando as coisas, ia sendo levado por uma lógica de acontecimentos que me levava a uma concepção de homem como uma espécie de efeito colateral dessa história, sem que eu tivesse previamente uma ideia a priori do tipo, ó, eu quero formar tal indivíduo e para isso eu preciso contar uma história que é assim, assim, assado. Então não era simplesmente você construía uma história e você, como por um passe de mágica, você formava um indivíduo a partir dessa história, né? Você, como se, como é que eu posso explicar isso? Ah, como se eu fosse sendo levado por uma trilha de imaginação, eu faço pensando, eu vou pensar assim e tal, então isso me leva a uma certa concepção, de homem e tudo mais. Então, quando você vai ter no Platão, você vai ter justamente essa ideia de eu revisar os mitos, mas não no sentido de você abandonar eles, ou de você, tipo, romper com eles, ou de você criar uma filosofia que não tenha relação com isso. É a ideia de que eu tenho que ter primeiro uma ideia de homem que eu quero construir, ou que eu quero formar, e aí a partir disso eu vou construir uma tragédia, uma construção teatral, porque a obra de Platão ela não deixa de ser uma construção teatral em cima disso, para formar esse indivíduo que eu já cheguei através da razão do raciocínio. E que é através da razão do raciocínio, né? E aí que há uma grande confusão do abandono do mitos ao logos e essa relação toda aí. Eu tenho uma discussão, eu tenho um debate, eu vou analisar primeiro as ideias que eu estou querendo pôr em jogo ali, e a partir disso eu vou fazer uma construção, eu vou fazer a fabulação da história. Então eu tenho já o homem a priori, uma ideia de homem que eu quero produzir a partir desses processos culturais. E a obra de Platão ela não deixa de ser uma obra teatral e uma obra trágica, né? Assim, né? Nesse sentido que a gente discute, o Sócrates ele foi um personagem real, pode ter sido, provavelmente foi um personagem real, mas dentro da obra platônica ele é um personagem teatral, vítima de uma tragédia cultural e tudo mais, assim como eram as tragédias de Sócrates, de Sófocles e tudo mais. Ou os mitos que ele vai construir, como o mito da caverna, o mito do anel de Gés, que era justamente a ideia de e por que que eu tenho a necessidade justamente da representação teatral, da representação trágica dessas ideias que são frutos de uma ampla discussão prévia à construção dessas peças teatrais, vamos pensar assim. Porque justamente o pensamento lógico, o pensamento filosófico, ele vai ser incapaz de influenciar as massas no sentido de produzir um determinado tipo de comportamento que vai ser socialmente aceito, né? Então apenas seria como se eu pensasse assim, uma demonstração matemática seria incapaz de convencer uma pessoa, mas uma representação teatral da minha ideia, uma representação poética da minha ideia, no sentido ou trágica, ela poderia justamente ter esse impacto de convencimento, esse impacto de influenciar de fato o que são o comportamento das pessoas. Que é o que eu coloquei ali no texto, que é essa ideia de que mesmo na filosofia platônica, a arte ela ainda acaba sendo, né, essa dimensão sensível. Em que sentido? No sentido de que essa dimensão sensível da própria filosofia e indispensável para a própria filosofia, que é você pensar que a arte ela vai tornar visual, tornar apresentável, tornar compreensível
um raciocínio complexo que as pessoas não têm capacidade de acompanhar, mas que se eu desenhar, que se eu representar pictoricamente, fabulamente, né, ou miticamente, eu consigo tornar essa ideia compreensível e aceitável pelas pessoas. E aí, obviamente, você vai ter então, que é o que eu falei da ideia do mito da razão, ou do mito da racionalidade, que é ideias racionais que são produzidas a partir de uma longa discussão, debate e tudo mais, vão ser, vão, se- vão se tornar, né, representações míticas depois. E a representação mítica é a visualização dessas ideias, né, filosóficas posteriores. E óbvio, por que que a gente vai ter justamente isso como uma questão para Platão? Porque, embora a gente já esteja num período de Atenas, que você já tenha, como eu falei, um certo estado, já tenha já um debate maior sobre questão de leis e regras e tudo mais, ainda não é um tipo de sociedade moderna, né? Então, assim, onde você já não vai ter, tá? Porque você vai ter esse processo de secularização, justamente a centralidade da religião nessa importância de você criar regras comuns ou de você construir um certo comportamento coletivo. Até a gente poderia pensar que, por exemplo, esse tipo de discussão que o Platão faz, que eu falei para vocês, não tem muita familiaridade com o nosso mundo, como a gente acha que tenha, tem, pode ter uma certa familiaridade, por exemplo, em sociedades que são teocracias, ou em sociedades que não são secularizadas, ou em sociedades que não fizeram a separação do Estado e da religião, que é a mesma coisa, onde você vai ter justamente uma única religião e tudo mais. Uma única religião para o povo. E aí você vai ter, então, nesse tipo de sociedade que não é secularizada, que é uma teocracia, que não tem liberdade religiosa, que a religião ocupa uma posição estatal, né, e assim, e dita o comportamento das pessoas, a discussão platônica ela é válida ainda para esse tipo de sociedade. Que tipo de sociedade que a gente tem assim hoje em dia? O mundo árabe, por exemplo, que também guarda familiaridades com o mundo grego, nesse sentido de que mulheres aprisionadas dentro de casa, certo? Então, só que, como eu falei, em sociedades que você vai ter. E obviamente são sociedades, esse tipo de sociedade onde você vai ter justamente a vinculação do Estado com a religião, ou você vai ter uma religião oficial, você não vai ter liberdade religiosa, e você vai ter um modelo de comportamento para um povo inteiro, são sociedades que podem ser consideradas povos ainda, certo? Porque nós não podemos nos considerar um povo, por exemplo, sociedade brasileira laicizada, emancipada, secularizada, com liberdade religiosa, com candomblé, umbanda, judaísmo, islamismo, cristianismo, protestantismo, igreja evangélica, pentecostais, né, que a gente chama. A gente não pode falar que a gente consegue formar um povo, ou no sentido comunitário, unitário, nacional, sem justamente como uma pluralidade de religiões tão grande como a gente tem, porque a gente vai ter justamente, através da religião, um tipo de comportamento, um tipo de ideal de homem que vai ser aceito por toda a comunidade de maneira coletiva, unitária, né? Assim, unida, certo? Há há uma cimentação ali entre os indivíduos, todos a partir de um mesmo modelo, e que você não vai ter justamente, eu já vou citar um exemplo para a gente pensar isso, numa cidade brasileira onde você tem candomblé, umbanda, espiritismo, protestantismo, cristianismo, porque você não pode dizer que a cidade brasileira, por exemplo, Cristo é um modelo universal de conduta, por exemplo, como Maomé é um modelo universal de conduta para o mundo árabe. E aí a gente entra um pouco nessa discussão para a gente entender,
né? Em que sentido, olha, você tem um tipo de homem que é formado por processos culturais, no qual a religião tem um papel central, que vai ditar que tipo de homem que vai ser formado, que vai ser o problema da República Platônica. E aí ele vai falar, eu preciso rever esse mito, porque eu preciso não só, porque que é um pensamento sobre a sociedade, é a república que eu estou discutindo. E para discutir a república, eu preciso discutir o mito, porque o mito ele vai oferecer um modelo de conduta, ou o modelo de homem, que vai ser formado a partir do processo cultural, onde a religião vai desempenhar esse papel central. E aí você pensa assim, eu falei, existe uma semelhança hoje desse tipo de ideia no mundo árabe, né? Eu falei, pensa lá, por exemplo, no seguinte exemplo. O mundo árabe, o mundo islâmico, são os países onde majoritariamente acontecem casamentos infantis. Isso não é um. Tem a Ilha de Marajó no Brasil, por exemplo. A Ilha de Marajó acontece esse tipo de coisa, só que isso a gente poderia pensar que é um desvio de caráter dentro das regras que nós temos dentro da sociedade, enquanto aquilo lá é a própria regra da sociedade. E da onde que vem essa regra que vai ser aceita institucionalmente pelo Estado, né? Assim, por que que o Estado permite esse tipo de questão e o que acontece no mundo árabe hoje? Você tem a história do Maomé com a Aisha, que foi a noiva de Maomé, que ele começou a se relacionar com 6 anos de idade e casou com ela com 9 anos de idade, desvirginou ela com 9 anos de idade, alguma coisa assim. E Maomé já tinha 56, 60 anos de idade, né? Que é uma coisa que a gente acharia absurdo, né? Fala, pô, como é que um cara de 60 anos casa com uma menina de 9, 10 anos? E isso acontece até hoje no mundo islâmico. Tem leis que permitem esse tipo de conduta. E aí que entra a questão também, isso está sendo alvo de debate no mundo árabe também, que é você pensar a história do Maomé, que é uma história religiosa, e como eu tenho uma ideia de um povo que é unido em torno da religião, vai oferecer um modelo de conduta para o povo. Aí você tem no mundo árabe hoje uma discussão que é uma discussão teológica sobre a história de Maomé com Aisha, que visa justamente rever essa regra cultural que se estabeleceu no mundo islâmico, que vão tentar para tentar mudar a regra, né? Para tentar mudar a regra na sociedade, eles têm que fazer a discussão do mito deles. E é uma discussão teológica, né? E o Platão ele faz algo semelhante a isso. Se a gente fosse pensar um paralelo, pensar que daí se existe uma discussão, por exemplo, que olha, vamos entender que na época de Maomé as pessoas começavam a fazer as coisas muito cedo. Vamos pensar que no século XVIII lá o Hilme já estava com 16 anos na universidade, né? Então as pessoas faziam as coisas mais cedo, eram adultizadas mais cedo antigamente, tipo o programa do Silvio Santos lá, se vê lá os caras que falam, namoro ou amizade, por isso que o cara falava, eu tenho 20 anos, por isso que o cara tinha 40 anos, né? Já careca, calvo, bigode. E hoje a gente vê os caras com 40 anos, parece que tem 15. Então tem que rever a regra porque hoje não se faz as coisas tão mais cedo assim, ou existe até discussões de que tentam mostrar que as datas de idade de Aisha não eram tão precisas, que ela devia ter uns 15, 16 anos na época, no caso, então que isso não deve ser uma regra que vai ser adotada pelo mundo árabe, vai ser ampliada essa idade, só que enquanto não há uma revisão e se aceita a história de um casamento com uma menina de 9 anos dentro de um livro sagrado, como eles têm, isso vai ser um modelo difundido pela sociedade, ou pelo menos vai ser um tipo de comportamento que é aceitável. Então, a gente pensar que através do mito se formou um modelo de homem pedófilo que é socialmente aceitável pela cultura islâmica. E aí você vai ter, né, pensando um paralelo no tipo de problema que o Platão ele vai lidar ali. Que é o que eu estava falando lá de que, olha, vocês pensaram no tipo de homem que vocês vão formar com essas histórias todas,
com essas fábulas, ou com essas tragédias, ou com essas coisas que são representadas publicamente para o povo e que vão ser depois aquilo que vai caracterizar o povo grego, esses modelos de conduta, e aí que entra o repensar de toda essa história e de você não abandonar o mito, mas de você tentar, através de um processo crítico, construir um mito que produza um tipo de homem diferente. Entra o quê? E daí, nós que somos uma sociedade secularizada, o que nós temos a ver com isso, né? É uma ideia obviamente, então, se a gente não... Platão, ele pensa que, então, eu formo um tipo de indivíduo pela produção literária, teatral, tudo mais, né? Que vai formar um tipo de homem, então por isso que eu preciso primeiro já ter uma ideia de homem definida aqui que eu vou fazer, né? Antes da construção da história ou até chegar a essa história aí. Numa sociedade secularizada como o Brasil, sociedades modernas que não tem esse parentesco com tão próximo quanto Tenochtitlan lá, dos mexicanos, como é um tipo de cultura grega, né? Vamos pensar que eles são próximos disso. Ahn, Se pensa, é uma discussão até, curiosamente, uma discussão olavista, né? Que se fala do processo de formação do indivíduo a partir dos processos culturais. Como a religião não é o elemento central e a gente nem pode falar que a gente se forma como um povo, no sentido de um povo unitário e tudo mais, porque você não tem mais religião oficial no Brasil, você não tem mais a Igreja Católica no Brasil, e fala assim, Cristo é um modelo para todo mundo e pronto, acabou. Tem essa pulverização onde cada um pode escolher o modelo de indivíduo que quer ser, a gente poderia pensar, né? Você pode ser muçulmano no Brasil, você pode ser judeu no Brasil, você pode ser cristão, pentecostal, você não pode ter nenhuma religião. Então, o modelo de conduta que você vai adotar, por exemplo, se o modelo de homem virtuoso religioso é o cara apegado ao dinheiro, como um pentecostal, ou se é o cara desapegado dos bens materiais, como um cristianismo mais tradicional, passa a ser um alvo de escolha do indivíduo e não uma coisa que é imposta pelo processo cultural, mas você vai ter uma coisa que é, guardadas as devidas diferenças e proporções, pensar que eu formo um determinado indivíduo pelas novelas, pelo cinema, pelo teatro, pelo teatro nem tanto, porque assim, não é uma coisa que tem vamos pensar assim, um apelo coletivo, né, para fazer com que o teatro, através do teatro, eu consiga formar um povo através dele, né? Você poderia pensar que a Rede Globo, por exemplo, com a novela, estando em 95% dos lares brasileiros até uns 20 anos atrás, e hoje isso mudou, né, ela teria mais esse papel de formar um ethos de um povo do que o teatro e tudo mais. Só que você vai ter isso, filmes, músicas e tudo mais, formando um determinado tipo de indivíduo. Como é que se pensa isso aqui? Tá, se pensar numa ideia de que a gente teria que construir um povo brasileiro, ou construir uma nação brasileira com um povo, com um pensamento orientado para uma determinada direção, para para um determinado tipo de indivíduo, cidadão, ou que eu quero formar e produzir, eu teria que pensar num monopólio de uma produção cultural através do Estado, e isso gera vários problemas, né? A gente teve se, por exemplo, o ministro do governo Bolsonaro, ele tinha um pouco essa ideia. O que foi desligado do governo porque acharam um trecho lá do Goebbels no discurso, no pronunciamento que ele fez, mas a despeito dessa, não sei se foi um ato falho, se foi uma pegadinha, ou se o cara realmente colocou aquilo lá porque queria, havia essa ideia de que, olha, o Estado ele vai ter que produzir um determinado tipo de indivíduo, né? Porque pensar que o brasileiro é conservador, o brasileiro não é conservador porcaria nenhuma, né? Pensar que o brasileiro é um cara
ligado a valores tradicionais, cultura grega, coisa assim, isso está muito longe da nossa realidade. Só você vê as músicas que são de apelo mais popular, vai tudo na contramão desses valores mais conservadores. E aí, que obviamente você vai ter a discussão em cima do funk, do sertanejo, das novelas, das produções culturais que tem na televisão, né, de como que elas ajudaram a destruir a família brasileira e coisa assim. E, obviamente, uma maneira de você ir meio que, vamos pensar assim, desorganizar o povo desses valores mais tradicionais. Você poderia pensar um monopólio de produções culturais, artísticas e filosóficas a partir do Estado, visando uma determinada concepção de indivíduo, família e tudo mais, como vai ser pensado aqui na República de Platão, né? E é óbvio que a complicação disso é, obviamente, a associação disso ao totalitarismo, né? Que você vai ter justamente esse tipo de problematização que a gente viveria num mundo mais contemporâneo, certo? E aí, obviamente, né, você pensar também qual que é o outro elemento que eu trago aí no final do meu texto, né? É você pensar justamente no mundo secularizado que nós vivemos, né? Onde você tinha justamente nessas culturas que estão distantes da gente, né? A gente faz esse parentesco, né? Eu comentei o texto do Spencer, nós não temos, né, um primo de quinto grau, não é um primo de primeiro grau próximo que você troca mensagem no WhatsApp, a cultura grega, né? É um primo de quinto grau bem distante da gente. De você que você tinha essa coisa, a religião centralidade, então você tinha a ideia de produzir um indivíduo que era belo, ou baseado em ideais de humanidade que ele teria que seguir, e não simplesmente um que é a morte do homem, né? Um indivíduo burocrático que segue leis e normas e regras de comportamento ou de conduta, né? Então o homem ele se para ele ser um homem, ele precisava imaginar que tipo de homem que ele teria que se tornar para se tornar esse homem. Então, a partir do momento que você tirou esse aspecto mítico, fabulístico, teatral, né, ou artístico, para você poder se imaginar que tipo de homem que você quer se tornar, e você simplesmente se torna um cumpridor das normas e regras e regimentos internos da sociedade, você matou o homem aí, né? E obviamente o que acontece? A morte de Deus é a morte do homem. Então essa ideia de que eu vou corrigir o meu comportamento, levando os meus incensos a um altar e ajoelhando, tentando me purificar para me tornar uma pessoa melhor, tudo mais, vai ser justamente isso acabou, né? Isso acabou. Eu vou ter uma norma a ser cumprida, tenho certos processos disciplinares e coisas que é diferente desse tipo de modelo que se vive, né? Que é você justamente tirar isso que a gente chama aí de uma dimensão poética da existência para você inserir o homem numa dimensão burocrática mesmo e que vai ser uma coisa que aí vai ser o Foucault que vai trazer, né, para poder pensar justamente essa mudança toda, né, esse processo onde você vai ter ah, essa morte do homem, né? Essa morte do homem nesse sentido de que eu não consigo mais imaginar o que eu quero me tornar, mas eu simplesmente sigo as regras da minha sociedade, mas eu nem sei o que eu quero ser. Eu não tenho ideal nenhum de humanidade, não tenho, né, pretensão de ser nada, né? Eu só quero ir no mercado, pagar minha conta e bater meu ponto ir embora, mas sem ter os ideais do belo, do bom e do justo, por exemplo, né? Vou fazer isso porque é belo, é bom, é justo, e esse é o indivíduo que eu quero me tornar, essa é a pessoa que eu quero ser, né? Que é uma coisa que tá em Tenochtitlan, tá em Atenas, tá nos Incas, tá talvez nos Yanomamis, né? E aí há uma outra questão também aí, né, que eu falei, porque a gente não tem.
influência no mundo árabe hoje, não é? A gente não tem relação com isso, mas há uma questão de que você está tentando destruir um mundo antigo, tal como os gregos foram destruídos, foram superados, né, e foram abandonados. Então, é esse o aspecto que eu desenvolvo ali nesse texto, e obviamente que eu teria que daí, assim, desenvolver esse ideal de homem a partir, isso já vai ser sugerido ali pelo Werner Jaeger também, que é essa ideia de que o Exíodo traduz para o camponês os ideais aristocráticos e nobres, e aí você vai ter esse processo de unificação, formação de um povo. O camponês e o nobre, todos vão seguir um mesmo ideal de homem, que vai ser a partir da tradução hesiódica dos ensinamentos da Odisseia, que já é uma parte que eu comecei uma discussão e tudo mais. Pensar como é que o Platão ele revê esses modelos a partir da crítica literária e a crítica de Aristóteles também, né? Porque o próprio Aristóteles, quando ele vai na, na política, na ética Nicômaco, ele não vai fazer como Platão, que ele quero rever tudo, substituir modelos e formar uma nova sociedade a partir disso. E, obviamente, formar uma nova sociedade é formar um novo tipo de homem a partir disso, né? Um tipo de homem que vai formar um outro tipo de sociedade, né? Através desse processo cultural. E o Aristóteles ele repõe, fala, não, mas espera lá, tem coisa do Exíodo que ele tem que manter, tem coisa do Homero que é positiva, né? E foi nessa linha que esse texto ele foi desenvolvido, tá? Só para fazer a explicação do desenvolvimento dessa ideia.